58% dos brasileiros não têm investimentos. Além disso, 71% dessas pessoas simplesmente travam na hora de investir. Isso acontece porque a maioria das pessoas tem pouco tempo e poucos recursos para investir o próprio dinheiro. Mas o que a maioria dessas pessoas não sabe é que existe um investimento pouco conhecido, que multiplica o seu dinheiro com pouco esforço. E o melhor, em dólar. Pensando nisso, eu me perguntei, como investir no exterior com pouco dinheiro, lucrar em dólar, morando aqui no Brasil? Quais são as 5 melhores oportunidades de ETF para investir? E esse vídeo é a resposta para essas perguntas. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Douglas Moreira e nesse vídeo aqui você vai aprender como investir no exterior com pouco dinheiro. Porque nesse vídeo aqui eu vou entregar para você as 5 melhores oportunidades de investimentos em ETFs. A grande maioria das pessoas se queixam que tem pouco tempo ou pouco dinheiro para começar a investir. Uns acham que é complicado demais e que precisam ficar na frente do computador o dia inteiro. Outros já alegam que sobra pouco dinheiro para começar a investir. E esse vídeo aqui resolve todos esses problemas. Porque, além de investir e multiplicar o seu dinheiro de forma simples, você vai aprender a fazer isso em dólar, gastando poucos minutos. Mas isso só é possível através dos ETFs. E o que são ETFs? ETFs são os Exchange Traded Funds, que é uma cesta de ativos que replica um índice específico. Eu vou deixar essa explicação ainda mais fácil. Vamos supor que você tem dinheiro para comprar apenas um bombom e que a sua namorada goste de um bombom de uma qualidade ou sabor diferente do seu. Se considerarmos isso, e se você tiver recursos limitados, você poderá comprar apenas um tipo de bombom específico e terá que escolher entre um ou outro. Agora imagine que você conseguisse comprar uma cesta de bombons, onde existe uma variedade enorme de bombons diferentes, incluindo aquele que a sua namorada gosta. Neste caso, você não teria tanto trabalho para escolher um bombom específico e conseguiria agradar aos dois. Os ETFs funcionam mais ou menos da mesma forma, porque através dos ETFs, ao invés de comprar uma ação, por exemplo, você tem acesso a uma cesta de ações. Ou ao invés de investir em um REIT, que são os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos, você teria acesso a uma gama extensa de REITs para investir, comprando apenas uma cota do ETF. Mas os ETFs não se limitam apenas a ações ou a REITs, por exemplo. Você consegue encontrar ETFs de vários setores diferentes, como inteligência artificial, países emergentes, ouro, moedas, apenas empresas que distribuem dividendos recorrentes, e uma gama enorme de ETFs diferentes. O legal dos ETFs é que através desse tipo de investimento, você consegue diversificar, aumentar a segurança e receber dividendos de forma recorrente. Isso porque boa parte desses ativos distribuem dividendos mensalmente, trimestralmente, anualmente, e existem ETFs que pagam até dividendos semanais. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar de ETFs, e pode ter a seguinte pergunta: por que investir no exterior? E a resposta é muito simples. Como você sabe, nós vivemos num país muito instável. E se você tem todo o dinheiro investido aqui no Brasil, fato é que você está colocando seu patrimônio em risco. E para reduzir esse risco, é ideal que você diversifique o seu patrimônio investindo em moeda estrangeira através de ativos que geram valor, como os ETFs, por exemplo, que alocam o patrimônio do fundo em empresas mundiais como Nvidia, Microsoft, Apple, Shell, Johnson & Johnson, dentre várias outras. Um outro benefício dos ETFs é que você pode aproveitar o crescimento dessas empresas e fazer o seu patrimônio crescer no decorrer do tempo. Um outro ponto positivo é que você acaba protegendo o seu patrimônio de eventuais desvalorizações do real frente ao dólar. Então, por exemplo, se hoje você faz o câmbio de real para dólar a R$ 5,00 e investe em um ETF, se o real se desvalorizar em relação ao dólar e um dólar passar a valer R$ 6, R$ 7,00, como o seu dinheiro está investido em ETF, você tem o ganho do próprio ETF, além de um ganho referente ao câmbio que você fez. Como você vai investir no exterior, obviamente você vai precisar ter acesso a uma corretora. E não é qualquer tipo de corretora, é acesso a uma corretora global, que te dá acesso a esse tipo de investimento. Existem várias corretoras e bancos que disponibilizam esse serviço no mercado, como por exemplo a Avenue, o Banco Inter, cada um com a sua particularidade. Mas nesse momento eu estou utilizando a corretora Nomad, porque através dela
Além de conseguir fazer investimentos, eu tenho acesso a uma conta global em dólar e com isso consigo utilizar esse dinheiro em viagens internacionais. E a Nomad está com uma promoção bem interessante. Caso você abra sua conta e faça a sua primeira remessa, desde que você utilize o cupom Douglas20, ao concluir a abertura da conta e fizer a sua remessa em dólar, você ganha até $20 de cashback na sua conta. Isso mesmo, é só clicar no link aqui embaixo, abrir a sua conta utilizando o cupom Douglas20 e depois fazer a sua primeira remessa em dólar. A partir daí, você já vai estar apto a ganhar os seus $20 de cashback na conta. Antes de mostrar a lista dos 5 melhores ETFs para investir, eu vou mostrar para você como escolher os melhores ETFs em dólar. Porque aqui nesse canal, além de te entregar o peixe, nós te ensinamos a pescar. Então já aproveita e se inscreve nesse canal para não perder nenhum vídeo. O primeiro parâmetro para se escolher um bom ETF é entender qual índice ele replica. Como eu disse, os ETFs replicam o desenvolvimento, a performance de um índice específico, que pode ser o S&P 500, o índice do dólar, o índice de moedas estrangeiras, de países emergentes, enfim. E você precisa entender qual índice aquele ETF está replicando. Um exemplo é o ETF SCHD, que replica o índice Dow Jones. Neste caso, então, toda vez que o índice Dow Jones subir, esse ETF tende a subir também e acompanhar a performance do índice. E se acontecer o contrário, é possível de se acontecer a mesma coisa. O segundo item que você deve analisar é se o ETF em questão é o ETF distributivo ou cumulativo. E o que é isso? Um ETF distributivo é um ETF que distribui dividendos com recorrência, seja semanal, mensal, anual, enfim. Por outro lado, quando o ETF é cumulativo, ele tende a receber os dividendos das empresas, reinvestir dentro do próprio ETF, fazendo com que o patrimônio do ETF suba e o seu patrimônio suba também. Você pode mesclar ETFs de cada um desses tipos dentro da sua estratégia. Vai de você escolher como vai tratar esse tipo de coisa. Mas você precisa ter claro quais são os ETFs que você está colocando na sua combinação de investimento. O terceiro item é o item de custo. Como o ETF replica um índice, ele cobra uma taxa de administração para fazer isso, para fazer essa administração. Sendo assim, é importante que você analise quais são esses custos. E lógico que esses custos não devem ser elevados, porque isso diminui a performance e a rentabilidade dos seus investimentos em ETFs. O próximo item que você pode analisar é o item de rentabilidade. A rentabilidade é muito importante nesse caso, porque é aí que você vai entender e saber qual é o tipo de retorno que você pode ter investindo em ETF. Um outro ponto de análise é o tamanho do ETF. ETFs pequenos podem ser mais arriscados, principalmente para quem está começando. Então, se você é do tipo de investidor iniciante, convém escolher ETFs que têm um patrimônio um pouco maior, e que foram criados há um tempo maior também. Eu gosto de escolher ETFs que têm pelo menos R$1 milhão em patrimônio. E um outro ponto importante que você deve analisar é se aquele ETF que você está escolhendo replica bem o índice ao qual ele está atrelado. Muitos ETFs, por mais que sigam um determinado índice, rendem bem abaixo daquele índice, e isso prejudica bastante o investidor. Agora vamos para a lista dos 5 melhores ETFs para se investir. Eu vou utilizar aqui o site etfdb.com e o site Google Finanças para mostrar tudo para você. Então vamos lá, o primeiro ETF aqui é o SMH. Esse ETF acompanha o desempenho das 25 maiores empresas dos Estados Unidos que produzem semicondutores. E esse ETF entrou para a lista justamente por isso. Os semicondutores são componentes utilizados em inteligências artificiais, celulares, aparelhos eletrônicos, carros, enfim. E o uso desse tipo de equipamento nos dias atuais e nos próximos anos possui uma tendência de alta. Então esse é o motivo pelo qual esse ETF entrou na lista. Veja aqui que nós temos algumas informações importantes sobre esse ETF, como por exemplo o custo, que é de 0,35% ao ano. Ele replica o índice do semicondutor 25, que são as 25 empresas que trabalham com esse tipo de produto. Analisando aqui do lado quais empresas compõem esse ETF, clicando aqui em participações, você consegue identificar que temos empresas como a NVIDIA com um percentual de 27%, e outras empresas como Taiwan Semicondutores, Microdispositivos Avançados e outras empresas desse setor. Para ver se esse ETF é um ETF distributivo ou cumulativo,
basta clicar aqui em dividendo e avaliação. Perceba que nessa coluna existe aqui uma data de pagamento que foi no dia 18/12 de 2023 e o valor de $1,04. Ou seja, neste caso é um fundo distributivo. Quando aparece NA nessa coluna aqui, isso significa que ele não distribui dividendos. Não é o caso. Um outro ponto interessante é a performance desse ETF. Veja que nos últimos 5 anos, ele entregou 300% de valorização aqui para os investidores. É claro que performance passada não implica em uma performance futura, mas sabendo que esse ETF está inserido em um mercado muito promissor e que já entregou esse tipo de resultado, pode ser uma boa opção para você. É claro que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é só um ponto de partida para uma análise mais profunda e para que você consiga ter resultados nos seus investimentos. O próximo ETF aqui é o ETF BOTZ. Esse ETF replica o índice temático global, mais focado em robótica e inteligências artificiais. Como aparece aqui na descrição, o ETF investe em um índice de empresas que podem se beneficiar na maior adoção de automação, robótica e inteligência artificial. É um ETF criado em 2016 e tem taxa e custos de 0,69% ao ano. O preço dele atualmente é de $31,39. Lembrando que você pode comprar de forma fracionada esse tipo de ETF. Olhando aqui a composição desse ETF, clicando em participações, ele tem participação em empresas como Nvidia, SMC, Dynatrans e outras. E as participações aqui são baixas, e isso é interessante. É muito importante que o ETF não tenha uma concentração muito grande em uma empresa específica. É bom ele diversificar isso dentro do próprio portfólio. O desempenho desse ETF nos últimos 5 anos foi de 59%. E como ele está inserido em um mercado também promissor, pode ser uma oportunidade. O próximo ETF é o VOO, que é um ETF da Vanguard, muito famoso aí no mercado. Esse ETF replica o índice S&P 500, um dos maiores benchmarks aí do mundo. E ele investe basicamente nas maiores empresas dos Estados Unidos, como General Electric, IBM, ExxonMobil. O custo dele é de 0,03% ao ano e ele tem o preço de cota unitário de $471,90. Analisando aqui a performance desse ETF, veja que nos últimos 5 anos ele teve uma valorização de 84,21%. O nosso próximo ETF é o ETF QQQ. Esse ETF replica o índice Nasdaq 100, que representa aí as 100 melhores empresas da Bolsa Nasdaq. Ele tem a taxa aí de 0,20% ao ano. Essas empresas aqui são do setor tecnológico e ele tem participação em empresas como Microsoft, Apple, Alphabet, Meta, Amazon, dentre outras empresas aqui. Perceba também que o percentual de participação de cada empresa é bem reduzido, o que aumenta aí a segurança desse investimento. A performance desse ETF nos últimos 5 anos foi de 143,78%, uma performance bem interessante aí. O próximo ETF é o ETF NBOL, ou NBOL Aristocrats. Esse ETF é composto por empresas de grande capitalização dos Estados Unidos e que pagam os melhores dividendos por pelo menos 25 anos. Ou seja, as empresas que estão dentro desse ETF são empresas que pagam dividendos com recorrência. E caso isso não aconteça, elas simplesmente sairiam do portfólio. Ele replica o índice Aristocrats Dividends e tem o custo aí de 0,35% ao ano. Ele é um ETF da ProShares e conta com a participação de empresas como a Caterpillar, Walmart, 3M, ExxonMobil e várias outras empresas. Para saber quais outras empresas compõem esse ETF, é só clicar aqui nesse botão preto que vai aparecer para você todas as outras. Assim como os outros ETF, a participação, o peso de cada empresa dessa é bem controlada e isso aumenta aí a segurança desse ETF. Indo aqui para a performance do ETF, perceba que nos últimos 5 anos ele teve uma valorização de 49,97%. Isso tudo distribuindo os seus dividendos. Investir em ETFs é a maneira mais fácil de você diversificar o seu patrimônio e começar a receber dividendos em dólar. Com eles você consegue investir com pouco dinheiro. E o legal é que você consegue fracionar as suas compras, o que deixa muito mais acessível esse tipo de investimento. Para começar a investir em ETFs, basta que você tenha uma conta global em dólar
ou acesso a uma corretora internacional. Se você quiser utilizar a Nomad, o benefício é que você pode ganhar até $20 de cashback utilizando o cupom Douglas20. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, a única coisa que eu te peço é que você se inscreva aqui embaixo para não perder os próximos vídeos, porque vem muita coisa pela frente. Agora, se você gostou da minha didática e quer aprender mais aqui nesse canal, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. Clica nele que eu te vejo lá em alguns segundos. Um grande abraço e até mais!